Pessoal, eu sou o Jefferson Augusto e este é mais um BPN Podcast. BPN, para quem não conhece, significa Bora para o Próximo Nível. Isso significa que todas as semanas nós temos convidados com histórias de vida fantásticas que trazem conhecimento e também muita aplicação de vida para todos nós. Hoje não vai ser diferente, nós temos aqui o nosso amigo Everaldo Castro, né? Que é presidente do Sindipan, né, que é o Sindicato dos Panificadores aqui de Juiz de Fora, e o assunto é fantástico, na verdade o assunto é fundamental. Nós vamos falar da escassez de mão de obra, por que não dizer da grande falta de mão de obra qualificada no mercado, tanto de Juiz de Fora quanto aqui do nosso país, ok? Everaldo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Gerson, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. O assunto é muito pertinente pelo que está acontecendo na economia da nossa região. E Juiz de Fora, a gente representa aqui a panificação, Juiz de Fora, e de algumas cidades aqui da Zona da Mata. E o assunto é muito importante porque nós temos hoje o setor de panificação, vagas de empregos para várias atividades do nosso setor. Nós estamos precisando de padeiros, ajudantes de padeiros, atendentes, gerentes, entregadores. Então, dentro do nosso setor, a escassez da mão de obra é grande. Hoje, quero dizer, só na cidade de Juiz de Fora, nós devemos ter aí cerca de 1.200 vagas para o setor da panificação. E para algumas indústrias que trabalham linkadas ao nosso setor, que é de pães embalados. Então, não só na cidade de Juiz de Fora, como nessas cidades que a gente representa, que os nossos associados nos passam a dificuldade hoje, que a gente está apelidando de apagão da mão de obra. Verdade. Eu, em conversa com empresários de diversos setores, né, de diversos segmentos, tanto dos serviços, quanto o pessoal do comércio e também da indústria, e todo mundo com aquela grande pergunta, né? Além das questões que o empresário tem que enfrentar, que é a questão tributária, que é a questão da concorrência, a questão do mercado, hoje, de um tempo para cá, surgiu também a questão da mão de obra, ou seja, do apagão da mão de obra. A partir de quando que você começou a ver, que começou a ter essa falta? Assim, de quanto tempo para cá que o setor, principalmente o setor da panificação, vem sentindo os efeitos desse apagão de mão de obra? Olha, esse apagão está se dando dos 2 anos a 3 para cá. A mão de obra foi ficando mais difícil, né? E menos qualificada, né? Então, nós estamos com vários programas o Senai e o SESI está nos ajudando, que são empresas do Sistema S, através da FIENG, a treinar mão de obras novas. Mas a gente está sentindo que a juventude não está acompanhando a indústria. A indústria precisa de mão de obra. E os jovens precisam se candidatar, fazer cursos, se especializar para atender a demanda da indústria. Nós não temos jeito de ter uma indústria sem a mão de obra. Então, a mão de obra é importante para a indústria, para o comércio, para o serviço. Nós precisamos que esses jovens que estão agora atingindo a idade para o trabalho, que procure as indústrias, procure assim, especializar em alguma coisa para a gente ter um mercado melhor. Uma coisa que eu vejo, principalmente você que viaja o Brasil todo, e eu não sei se isso é um retrato apenas da nossa cidade aqui de Juiz de Fora ou se é uma questão nacional, né? Então, assim, em contato com outras cidades, né, e também com outros representantes da indústria de outras cidades, você nota que é uma questão só local ou é uma questão nacional, esse apagão de mão de obra? Olha, a gente faz parte da ABIP, Associação Brasileira da Panificação, e a gente tem reuniões em várias partes do país. Agora nós tivemos uma reunião lá no Nordeste.
o mesmo sentido que está acontecendo aqui na nossa região, está acontecendo no resto do Brasil. Há falta de mão de obra, inclusive em São Paulo, tem 35 mil vagas só na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, do setor de panificação, né? Porque a panificação ela desenvolveu, ela tem cozinha, ela tem prestação de serviço de lanche à tarde, coffee break, então uma série de coisas que ela oferece aos seus clientes. E a gente precisa cada dia mais do atendimento. E a gente está tendo muita dificuldade, não só aqui, mas como no Brasil inteiro. Eu sou do tempo que o pão, né? Eu me recordo muito dos conselhos da minha avó e também da minha mãe. Ela dizia que o pão é um alimento sagrado, né? O alimento mais básico da humanidade. E hoje, como é que está a força da indústria de panificação? É uma indústria hoje que está muito estruturada. Eu vi, inclusive, recentemente estive num evento, né, da panificação aqui na nossa cidade, e o tema do evento era a ligação da panificação com a IA, que é a inteligência artificial. Então, hoje, percentualmente, qual que é a representatividade da indústria de panificação em relação à economia do país? Olha, a indústria de panificação, a indústria é muito importante, porque é uma indústria muito familiar, uma indústria pequena, onde as pessoas, às vezes, muitas das pessoas hoje com a idade mais avançada começaram numa padaria. Vou lá trabalhar na padaria, entregava um pão, ganhava um dinheirinho no sábado para ter uma semanada melhor. Então, várias pessoas passaram para o setor de panificação. E o setor de panificação se modernizou, se aumentou. Antigamente você ia na padaria comprar o pão e o leite, hoje não, é uma série de produtos. A panificação é muito importante para a sua vizinhança, porque ela fornece vários outros tipos de produtos. E nós estamos implantando tudo que possa nos ajudar para desenvolver o setor, e nós estamos implantando. Em São Paulo, há pouco tempo nós tivemos numa feira no Japão, e alguns panificadores lá de São Paulo já trouxeram robô para a padaria. Então já está robotizando essa questão. Robotizando a questão. Por que isso? Porque há falta de mão de obra, você senta numa padaria, tem um tablet, você digita, tem o cardápio, você digita no cardápio, já sai na cozinha, o robô vem, traz a sua comida pronta para perto da tua mesa, você tira e o robô depois traz até a sua conta. Engraçado que você falou essa questão familiar, aí eu me lembro bem que padaria era uma coisa que se passava de pai para filho, né? Eu me lembro que na padaria do bairro que eu morava, o pai começou ali aquele serviço, depois o filho herdou do pai ali toda a estrutura, implementou as suas melhorias, mas continuou ali. Como é que está hoje essa questão geracional? Os filhos dos donos de padaria continuam mantendo a tradição ou tem tido uma ruptura nesse lastro? Olha, nós estamos, o sindicato, através do sindicato, a gente está mostrando que é importante que os jovens filhos de panificadores continuem com o negócio da panificação. Por quê? A panificação é uma família. A gente vê um menininho pequeno, depois ele casa, traz os filhos. Então, é um continuamento do lar das pessoas. E a gente é sempre muito ligado aos nossos clientes. A gente conhece as pessoas pelo nome. Então, ela é muito assim pessoal. E o bairro inteiro conhece. O rapaz da padaria, o dono da padaria. E muitas das coisas... não, deixa lá na padaria que eu passo lá e pego uma chave, um negócio. Então, a padaria é muito linkada aonde a convivência de bairro, aonde ela se estabelece. Quer dizer, existe uma questão afetiva ali e também acaba que a padaria ela faz parte da rede de apoio das famílias do bairro, né? Justamente, a padaria no passado foi mais forte ainda, porque não tinha muita comunicação, facilidade hoje que tem. Mas no passado as pessoas deixavam, senhor Antônio passar aqui, fala que eu deixei um recado aqui para ele, deixava bilhete, deixava carta, trocava cheque na padaria, a gente conhecia as pessoas. E muitas das vezes
o pai chegava lá e falava assim, você não tem um 5 pro meu menino, só porque ele sai do colégio para ele não ficar à toa na rua, vim aqui ajudar vocês. A gente tinha esse tipo de mão de obra que hoje você não pode ter, e o Ministério do Trabalho não permite, né, menores no setor, e hoje acabou isso, mas muitas das pessoas começaram a vida trabalhando na padaria. Até que ponto, eu sei que a gente tem toda uma questão muito delicada, que é a questão do trabalho infantil. Mas até que ponto essas novas leis também atrapalharam, né? Ajudaram a romper esse laço que era a questão do trabalho passado de pai para filho, né? Dentro da padaria, dentro da comunidade ali, de alguma forma isso impactou negativamente? Olha, impactou, porque antigamente as pessoas começavam cedo na padaria, hoje você não pode nem pôr seu filho, um menino de 14, 15 anos na padaria, quer dizer, é muito difícil, né? As leis trabalhistas dificultam isso, né? Elas têm possibilidade, mas é mais difícil. Então, acabou um pouco isso. Mas isso no passado significou começo de vida de muitas pessoas. Quando você rompe essa questão do início, né, acaba sendo muito complicado. E na indústria, eu vi que você também já fez parte do quadro da gestão da FIENG aqui na nossa região. A indústria também sofre esse mesmo impacto? Olha, a indústria hoje sofre o mesmo impacto, porque vamos falar de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade que tem muitas fábricas de meia, malharias, cuecas e uma série de outras empresas, prestações de serviço, metalurgia. Todos esses setores vêm sofrendo com a falta de mão de obra. Nós, como eu falei, o setor do SESI e SENAI está treinando mão de obra, mas infinitivamente não dá conta da demanda da indústria. Quer A dizer, indústria precisa de muito mais gente. existem vagas abertas, mas não existem pretendentes para essas vagas, né? Justamente. As pessoas estão esquecendo que tem que começar o prédio de cima para baixo. As pessoas têm que começar a tomar gosto de trabalhar e numa indústria. Ele entra num trabalho, depois ali ele se desenvolve e vai para outro. Quer dizer, antigamente e agora, todo mundo começa num emprego, depois arruma um outro melhor, vai melhorando de vida. E isso é importante para o empresário, porque a renovação de pessoas, né? Então, gente, a indústria, ela é assim, como dizer, um começo de tudo para as pessoas galgarem empregos melhores, ter uma educação melhor. Hoje nós temos na cidade uma escola SESI, que tem um programa onde o industrial, por exemplo, se ele matricular na escola SESI hoje, um aluno ele ganha outra vaga, entendeu? Então, existe esse incentivo por parte da escola. Parte da escola. Para o funcionário da indústria. Por exemplo, você tem um funcionário lá. Eu quero matricular meu filho no colégio do SESI. Ele ganha uma vaga, outro filho de graça. Olha, gente, até aproveitar aqui, dar um pequeno corte, aproveitar esse gancho aqui que o Everaldo deu. Eu sei que muitos pais assistem esse nosso podcast, então você às vezes fica sem saber para onde mandar seu filho, principalmente na questão do primeiro emprego. Então aqui ele está dando uma grande dica, tá? Existe o Sistema S aqui na nossa cidade, e em todo o Brasil também, porque acaba que o podcast ele atinge o Brasil inteiro. E o Sistema S tem esses programas de incentivo. Então, se você trouxer uma pessoa indicar outra, né? Como é que funciona? Olha, se você matricular, você trabalha na indústria, por exemplo, trabalha na panificação, então você matricula o seu filho, aí você tem 2 meninos. É de graça o segundo. O primeiro você paga, já com desconto do funcionário da indústria, e o segundo é de graça. E nós temos o programa no SENAI, Trilhas do Futuro. São meninos a partir de 14 anos que vão para lá, num convênio com o Estado de Minas Gerais, fazer várias atividades do setor industrial. O menino aprende desde marcenaria, setor de panificação, setor de metalurgia, e gráficos, todas as atividades da indústria, o SENAI tem cursos
para esses meninos que começam muito cedo. Chama Trilhas do Futuro. Pessoal, e inclusive esse programa que ele está falando aqui, que é o Trilhas do Futuro, eu sou fã desse programa, né, independente da questão política, conheço como que foi concebida essa ideia, e eu queria dizer para vocês que vai ficar abaixo aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer o seu cadastro no programa, porque me parece que já está aberto para a versão de 2026, né, para você já fazer os seus cadastros. Então, tem aqui, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você fazer o cadastro. Mas, Everaldo, como é que o pessoal, o adolescente, ele vai, faz o primeiro curso e depois ele é encaminhado para o primeiro emprego? Como que tem chegado esse jovem lá na ponta, lá na padaria ou lá na indústria? Como é que ele pensa? Qual que é a visão de mundo? Hoje a gente já consegue ver que alguns empresários comentam com a gente que existe uma falta de ambição por parte da nova geração, desistem fácil das coisas. Qual que é o perfil desse jovem que está chegando para o primeiro emprego? Olha, quando chega um jovem que passou por uma escola do Senai, qualquer empresário quer esse jovem. Por quê? O aluno que sai do Senai é um aluno que tem uma disciplina que ele já aprendeu muitas das coisas que ele não sabia. Então é muito melhor você admitir uma pessoa que passou por uma escola do Senai ou do SESI que pegar uma pessoa crua que nunca passou por nenhuma escola. Então, a gente procura admitir essas pessoas e muitas das vezes alguns ficam, outros não, outros vão para outro rumo, mas ele já tem um horizonte traçado. Quando ele passa pela escola do Senai, ele não recebe só as instruções daquela profissão, mas ele recebe uma instrução de uma escola que tem disciplina, tem horário e que tem normas. Então, ele sai uma outra pessoa. Ele entra e sai de outra pessoa. É igual quando você pega um rapaz que serviu o exército e depois ele vai para o mercado de trabalho. Ele é muito mais disciplinado do que um que nunca passou por essas instituições. A minha geração ela foi muito criada na questão do ensino superior, né, da faculdade. Não estou dizendo que isso não seja importante, é muito importante. Mas eu vejo que o ensino técnico é aquele ensino que ele vai entregar para o aluno exatamente o que ele precisa, as ferramentas que ele precisa para ingressar no mercado de trabalho, e ali ele já pode começar a fazer a sua própria vida, né? Bom, uma questão que eu tenho observado aqui, principalmente na nossa cidade e nas grandes cidades do nosso país, que é o aumento de pessoas estrangeiras trabalhando, principalmente venezuelanos, alguns africanos. Hoje, né, como que o mercado está absorvendo essa mão de obra, que são pessoas que provavelmente vêm refugiadas de outros países, né, e chegam, encontram no Brasil oportunidade de trabalho. O setor de panificação tem absorvido essa mão de obra? Olha, o setor de panificação tem absorvido. A gente dá muita preferência para pessoas do nosso país, Sim. mas a gente não tem preconceito nenhum de outros países, principalmente venezuelanos e pessoas que vêm lá de alguns países da África, né? E são refugiados, pessoas sofridas lá na terra dele. Mas o que acontece? A legislação brasileira, ela tem várias variantes, né, dessas pessoas. E muitas das pessoas dessas vezes não ficam porque a legislação é muito rígida, diferente do país de origem dessas pessoas. Então, ela fica um pouco, depois vai. É o que eu te falei, ela às vezes entra na padaria. Ela acha um outro emprego que paga mais ou que melhor. Não que a padaria pague mal. Nós temos um programa aí que a gente tem dado aumentos acima do índice governamentais para reter a nossa mão de obra. A gente tem criado programas de incentivo para as pessoas ficarem no setor, mas é questão de adaptação. Tem pessoas que se adaptam, outras não. Entendeu?
porque lá no país deles são diferentes as atividades, né? Eu vejo que um dos problemas, conversando com outros empresários também, o pessoal hoje já começa a falar que existem trabalhadores que começam a trabalhar, ingressam no mercado de trabalho, mas chega um determinado momento e ele faz ali um cálculo. Eu recebo X, Y, Z de auxílio do governo. E aí o que acontece? Ele compara aquilo e ele desiste de trabalhar porque prefere viver dos auxílios do governo. Isso tem acontecido assim com mais frequência de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia? Olha, isso é um atenuante que as pessoas, os órgãos governamentais, eles não gostam que é divulgado isso, mas é uma realidade. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na padaria, ela é atendente. Se ela tiver 3 filhos, ela sai da padaria, ela tem auxílio desemprego, depois ela entra no auxílio Bolsa Família, bolsa de alimentação dos meninos, gás, e fora as entidades que dá cesta básica. Então, tem família aí que ganha por mês 4, 5 cesta básica. O marido ganha um, a esposa ganha outro, e os filhos vão lá, se cadastram, ganham. Então, e essas pessoas vão para o mercado informal. Eles querem trabalhar, mas não querem carteira assinada. Eles perdem o benefício. Então, eles vão ser faxineiro, vão ser jardineiro, vão trabalhar assim. Eu quero fazer uma faxina na padaria, fica 1, 2 dias, faz a faxina, aí na outra semana ele está em outra padaria e fazendo. Não trabalha com carteira assinada. São pessoas que fazem biscate, né, bico, né? Pessoas que não querem ter compromisso com a empresa. E muitas das vezes a empresa não quer pessoas que tenham compromisso, porque a empresa funciona todo dia. E você viver de diarista é complicado. O diarista não tem aquele compromisso com a empresa igual o funcionário. E os direitos, né, trabalhistas foram conquistados a duras penas pelos trabalhadores, e quando o trabalhador também se coloca à margem dos direitos trabalhistas, isso também pode gerar, né, num futuro, problemas. Inclusive, você citou aqui a questão tecnológica que hoje existe, que são os aplicativos, Uber, aplicativos de várias formas, né, de prestação de serviço, e aí a pessoa opta por trabalhar, né, para os aplicativos. Não que isso seja errado, né? Mas aí acaba que abre mão de toda a segurança e os benefícios da CLT, que muitas das vezes, né, a questão de ser CLT hoje ficou meio pejorativo. Algumas pessoas lidam, né, e se referem a alguém que é CLT de forma pejorativa, como se aquela pessoa fosse menor, né, ou menos qualificada, e que isso não tem nada a ver. Além dessa questão tecnológica, né, que as pessoas vão optando por trabalhar pelos aplicativos, eu vejo também que quando o sujeito abre mão de trabalhar, né, retira do ser humano ali o que é mais importante, que é a sua capacidade de superação, né, superar as suas dificuldades. Como é que foi o seu início ali? Como é que começou a sua história aí, principalmente na panificação? Olha, eu vim numa cidade do interior e morava na roça mesmo. E nós precisávamos estudar. Nós éramos 5 irmãos e meu pai adquiriu uma padaria em 1972. E ali eu comecei entregando pão, meus irmãos atendendo e trabalhando na produção, e já vão-se 50 e poucos anos de padaria. Aí eu abri a minha. E a história é muito importante. A gente vai pegando amor no setor, né? Conhece muita gente. E a gente é uma história que acompanha a minha família hoje. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha que está no setor e está tomando gosto do setor, né? O setor da panificação é um setor assim, que aquilo que eu te falei, continua a família, as pessoas, a gente conhece todo mundo. Então é muito importante isso. E as pessoas têm que pensar o seguinte, como eu estava te falando, voltando um pouquinho àquele assunto as pessoas que não querem estar na CLT,
tem um grave problema. As pessoas estão pensando só hoje, não estão pensando no amanhã. Quando essas pessoas vão se envelhecendo, todos nós vamos se envelhecendo, e precisa ter uma reserva, que é o fundo de garantia, precisa se adoecer, ter uma assistência médica, ou mal ou bem nós temos o INSS, e essas pessoas não estão contribuindo. E o governo também não está direcionado a isso, porque daqui a um tempo tem mais gente da informalidade que contribuindo para o nosso INSS. Então, será que ele vai aguentar pagar a aposentadoria daquele que já trabalhou? Entendeu? É importante a gente mostrar isso para a nova geração, porque eles estão pensando muito no imediato, hoje. Hoje é bom. Amanhã, será que será? Quantas pessoas estiverem mais velhas, que não tiver a força de trabalho que tem hoje? Eu até fiz uma pesquisa recentemente agora, antes da gente começar a gravar esse podcast aqui, porque me veio a dúvida, será que a pessoa que hoje tem os benefícios, tanto Bolsa Família e outros benefícios que o governo fornece, será que se ela hoje ingressar no mercado de trabalho, ela perde os benefícios? E a resposta é a seguinte: eu não sabia, e existe uma questão que eu acho que é até uma falha. Não estou aqui, gente. Às vezes o nosso podcast aqui ele é visto por pessoas da direita, da esquerda, dos vários aspectos políticos, e não é o caso aqui nosso. A gente não está levantando bandeira de A, B ou C. Mas eu vejo que existe uma falha. Por quê? Porque hoje, se você tem os benefícios, você não perde se você ingressar no mercado de trabalho. Isso é muito interessante. Na verdade, você só perde se acontecer a melhor coisa que pode acontecer para alguém. Se você ultrapassar uma renda que consiga te manter, né? Então, muitas pessoas hoje deixam de entrar no mercado de trabalho com medo de perder os benefícios do governo. Então, meu amigo, minha amiga, olha, você não vai perder os benefícios, a não ser que você ultrapasse o teto. E se porventura você ultrapassar o teto e daqui a um tempo você perder seu emprego, você retorna com seus benefícios. Então é uma boa, né? Porque ajuda muito. Meu pensamento, eu acho o seguinte, que existe os auxílios para ajudar as pessoas que estão naquele momento difícil da vida. Assim que ele atinge uma melhoria de vida, e quantas pessoas começam a trabalhar, começam a se profissionalizar, começa a ser bom. Ele está indo para cima, faz, né? Ele está subindo. Ué. Então, o que acontece? Ele vai ter uma renda melhor. Ele não vai precisar usar esses auxílios. Deixam para outras pessoas que estão em dificuldade. Então, nós temos que mostrar à nossa sociedade que trabalhar, desenvolver, fazer progresso para esse país é muito importante. Porque se o país está bem, o povo vai estar bem. Agora, se o país for mal, o povo vai mal. Vai mal. Uma coisa que o pessoal, e uma questão agora que tá, parece que não, mas está bem ligada a essa questão do emprego. E uma questão que o pessoal do comércio, principalmente, tem colocado muito para mim. Que eu tenho notado na nossa cidade e também em outras cidades de médio a grande porte do Brasil, um aumento da população em situação de rua, né? Hoje o comércio de rua ele sofre muito porque existe a questão da concorrência dos aplicativos e da internet, né? E além disso ele tem que conviver com essa questão desse aumento das pessoas em situação de rua. Como é que tá? Na padaria ou no comércio já tem visto aumentar também? Tem tido algum tipo de ocorrência? Olha, o morador de rua, a gente tem que pensar nesse assunto, porque muitas das vezes ele é um problema da sociedade de drogas, alcoolismo, e a gente tem que cobrar e tentar fazer uma parceria com os órgãos públicos para aplicar essas pessoas. A pessoa que é doente, ela tem que ser tratada. A pessoa que tem condição de trabalhar, nós temos que os órgãos públicos nos ajudar e a gente também fazer uma parceria com os órgãos públicos para encaminhar essas pessoas para o trabalho. Existem algumas cidades brasileiras que estão fazendo isso. Por exemplo, algumas cidades do sul do país que não permite morador de rua. O cara
Vai para a rua? Ele, não, o senhor tem que ir. Se o senhor está doente, vamos levar o senhor para uma clínica. Se o senhor tem problema psicológico, nós vamos tratá-los. Mas nós vamos reintegrar o senhor à sociedade. E a prefeitura de várias cidades do Brasil, inclusive Juiz de Fora, tem muita vaga aberta no setor de limpeza, no setor de construção, em vários setores, mesmo no setor de alimentação. Se a gente pegar uma pessoa que está em condição na rua e ela for treinada, for bem tratada, for medicada, ele vai virar um profissional. Então, eu acho que isso aí nós temos que repensar, porque não é um problema daquele morador de rua, é um problema de segurança pública e de saúde pública. Essas pessoas ficam na rua, ficam tomando chuva, sol, às vezes contraem algumas doenças, contaminam outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que fazer um grande trabalho. A prefeitura tem feito alguma coisa, mas precisa melhorar e botar essas pessoas de volta no emprego, tratar se é doente, entendeu? Para melhorar a cidade e melhorar as condições de vida dessas pessoas. Vou falar uma máxima aqui que é um clichê, né? Todo mundo fala a mesma coisa, mas o melhor programa social chama-se emprego, né? Voltando àquela questão aqui do hoje de reter a mão de obra, né? Que hoje você chegou a falar que é importante você reter, porque o cara começa na empresa, mas daqui a pouco ele já está pulando para outro serviço, tal, não que isso seja errado e tal, mas o que na sua opinião, o que o empresário pode fazer para segurar aquela mão de obra, principalmente aquele funcionário que é bom, né, de trabalho, bom de serviço, o que ele pode fazer hoje? Olha, nós estamos criando, o setor da panificação já tem, e nós estamos criando premiações. As pessoas que trabalham, atendem bem, as pessoas que zelam pela empresa, a gente dá uma premiação. As pessoas que têm a frequência, sempre que está na empresa, não falta, essas pessoas estão recebendo premiações. É o único jeito que a gente achou de reter a nossa mão de obra e melhorar as nossas condições de vida. Por exemplo, nós estamos fazendo planos dentários, estamos fazendo convênios médicos para reter as pessoas que trabalham com a gente e a gente dá umas condições de vida melhor às pessoas que estão no nosso setor. Isso que a gente está, a saída que a gente está achando. Você falou recentemente aqui que você esteve fora do país e em visita também a outras padarias e outros estabelecimentos. Notou que existe lá um aparato tecnológico do tablet e tal. Na sua visão, qual que é o futuro hoje da panificação e do trabalho na indústria? Olha, eu te falo o seguinte, a indústria ela está se modernizando muito. Hoje no país existe uma indústria de pão congelado fortíssima, não só do pãozinho francês que você come todo dia, mas de outros produtos, tortas, bolos, pães de várias qualidades congelados. Então, a tecnologia está nos ajudando muito. Quando eu comecei na padaria, não tinha quase tecnologia nenhuma. Hoje tem muita. As máquinas estão melhores, a segurança das máquinas. Então, a sociedade, a inteligência artificial, que a gente falou isso, ela está adaptando em todos os setores. Hoje existe fábrica de meias e de camisas que funcionam quase sozinho. Né? Quer dizer, sem operação humana. Sem operação humana. Pouca, vai diminuindo a operação humana. Quer dizer, isso já é uma inteligência artificial que está se implantando. E na indústria alimentícia é a mesma coisa. É que eu falei aqui, existe já robô servindo em padarias de São Paulo. Daqui a pouco está aqui em Juiz de Fora. E essa tecnologia ela vai barateando. E quanto mais robô vai fabricando, mais... Você vê a indústria automobilística, ela tem muito robô. O setor de solda hoje é todo feito por robô. Então, ela vai tirando a mão de obra das pessoas. E os nossos jovens vão trabalhar em quê? Vão mudar? Sei lá. A gente é um negócio a gente fica preocupado com isso. Repensar. É um temor que eu tenho também, porque se por um lado
nós temos uma questão cultural das pessoas não estarem mais procurando as vagas de emprego. Por outro lado, você tem toda uma indústria e um comércio e o setor de serviços se automatizando cada vez mais, e a inteligência artificial também tomando seus espaços. Então, eu fico, às vezes, me pego pensando, refletindo, como que vai ser o futuro, né? Porque eu creio que a pessoa ociosamente vazia, né, como muitos dizem, é a oficina do diabo, né? Mas é uma questão que a gente cai na nossa preocupação. Bom, a gente indo para frente aqui, você acha que essa crise, né, de mão de obra, aliada à crise financeira, isso pode, a gente está prestes a começar um novo ano, 2026, né? Isso pode se agravar mais para frente? Você vê algum horizonte? Como é que está? Eu acho o seguinte: com as taxas de juros praticadas nesse país, o empresário está desanimado de investir, de fazer novos investimentos. Você vê na nossa cidade uma série de lojas fechadas. Sim. E as pessoas estão comprando muito pela internet, né? Aí está crescendo o setor de lojas da internet, né, que vende por internet. Aí as pessoas, eu vou trabalhar de Uber, será que vai ter tanto passageiro pro Uber? Pois é. Então, as pessoas têm que pensar que a sociedade é uma roda d'água. Quer dizer, ela não pode parar, senão, se ela voltar ao contrário, outras pessoas vão cair, não vai ter renda para sustentar essas coisas. Então, a gente tem que ter uma política, tanto governamental também, que tem que gerar emprego para essa nova juventude. Não existe o trabalho sem a indústria, sem o comércio e sem a agricultura, né? Então nós temos que ter aquela sintonia entre os setores, porque não adianta nada. Se não tiver pessoas no campo lá para plantar, nós vamos ter alimento como? Nós vamos comer areia, cimento? Não tem jeito. Então tem que ter as pessoas lá no campo, tem que ter a indústria alimentícia, tem que ter a indústria para fabricar máquinas. Então isso tudo, um setor depende do outro. E o Brasil está passando uma fase muito difícil, taxas muito elevadas de juros e taxas de imposto insuportáveis. Então, eu não sei até quando isso vai continuar. O futuro está muito longe, nebuloso, né? muito longe de uma solução muito rápida. Eu não sei, mas a esperança, né? Quem trabalha com a indústria, com o comércio, nunca perde a esperança. Eu acho que 2026 tem tudo para ser um ano melhor, né? Vem aí um ano eleitoral também, que vai ter várias modificações. Quem sabe vai surgir novos nomes para dar um novo rumo ao nosso país. É uma boa. A gente fala assim, gente, às vezes alguém pode ficar até meio desmotivado, né? Poxa, tá tudo ruim e tal. Mas olha, eu costumo dizer que nós estamos diante da maior janela de oportunidade que a gente pode ter. Por quê? Porque você tem pouca concorrência. Eu, quando comecei minha vida profissional, tinha muita concorrência. Eu sou administrador, então todo mundo queria fazer administração, área de TI também, todo mundo queria fazer. Então a gente tinha uma concorrência muito grande e muitos profissionais extremamente qualificados, né? Também concorrendo à mesma vaga. Hoje, com essa questão cultural, né, então eu acredito que se o indivíduo, principalmente o jovem, que tiver o mínimo de disciplina e força de vontade, ele consegue atingir patamares superiores, né? Bom, estamos caminhando aqui para o final. Everaldo, são mais de 40 anos, né, de experiência. Só no setor de Só panificação no setor de... são 52 anos. 52 anos. O que você diria hoje para aquele camarada que quer começar o negócio dele? Olha, o meu conselho é o seguinte: as pessoas têm que ser sérias e é o trabalho. Trabalho é a melhor coisa que tem. E os jovens têm que cada dia mais se especializar, estudar, fazer um curso técnico. Não precisa ser formado da universidade, não. Se tiver um curso técnico, já é grande coisa. Aí depois ele vai se sentir vontade de ser formado
passar pela universidade. É muito importante isso, mas os cursos básicos, técnicos, são importantíssimos, que ali o homem começa a ver um novo futuro na vida dele. Então, as pessoas têm que ter a hora de estudar, a hora de trabalhar para ter um futuro feliz, ser um homem feliz, criar a sua família, formar a sua família e continuar a vida. Nossa geração, nós não vamos acabar. A geração do homem tem que progredir e melhorar. Então, só vamos melhorar com uma boa educação e com muito trabalho. Nós temos uma pergunta que nós fazemos sempre no final aqui do nosso programa, porque é o seguinte, o nome desse podcast é BPN, que significa Bora para o Próximo Nível. Este termo surgiu quando eu e meus amigos numa academia e a gente já tinha feito testado todos os equipamentos da academia e a gente se via repetindo sempre aquele ciclo, né? E aí um olhou para a cara do outro e falou assim, qual que vai ser o próximo nível? Ou seja, quais serão os novos equipamentos que nós vamos utilizar? E aí eu peguei essa frase e criamos aí o Bora para o Próximo Nível. Everaldo, você já foi aí coordenador da FIENG, também aqui na Sindipam e outras coisas, é uma figura extremamente respeitada aqui na nossa cidade, na verdade é uma referência no que se diz indústria de panificação e também na indústria como um todo. Qual que é o próximo nível do Everaldo? Olha, o Everaldo vai ficar sempre ajudando os novos que estão começando, né? E mostrando que é bom progredir, que é importante. Eu, apesar da minha idade, do tempo que eu estou na panificação, eu sou um grande vibrador da panificação. Eu sempre estou querendo novos horizontes. Eu acho que as pessoas nunca podem desanimar. Vamos sempre melhorar. A palavra de ordem é melhorar, é competir. E competir para quê? Não para ganhar, assim, ser mais do que outras pessoas, não. Competir em termos de melhorar as condições de vida da população brasileira e da nossa cidade. Nós temos que pensar em cada dia ser melhor, né? Porque acidentes, as coisas ruins como tivemos agora, uma chuva com várias enchentes, isso vão sempre acontecer, mas a gente tem que superar e tentar melhorar e tentar evitar essas tragédias, né? E eu estou aí para ajudar e fazer parte dessa sociedade e ver essa sociedade mais feliz, mais alegre, né? Ter mais tempo para o lazer, mas também ter tempo para o trabalho, porque o trabalho faz parte da nossa vida. Muito bom. Gente, se eu pudesse resumir esse episódio, eu diria a palavra esperança. Esperança é a palavra que define este episódio. Everaldo, toca aqui, ó. Muito obrigado pela sua presença, tá? Pessoal, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Muito obrigado mais uma vez, tá? Um grande abraço a todos e bora para o próximo nível.